Você já parou para pensar por que, apesar de tantas leis e políticas públicas, os casos de feminicídio no Brasil continuam a crescer? A resposta não é simples, e a verdade é chocante. A violência contra a mulher está enraizada em nossa cultura, nos comportamentos diários, nos padrões que aceitamos como normais. Em 2025, o Brasil registrou o maior número de feminicídios da história, superando todas as expectativas. E o que está por trás desse aumento? Seria o avanço das leis realmente suficiente para resolver essa questão? Ou estamos, de alguma forma, ignorando fatores muito mais profundos e complexos? Este é um tema que gera polêmica, provoca discussão e, mais importante, desafia nossas crenças mais enraizadas sobre o que significa ser mulher em nossa sociedade. A maioria de nós talvez ache que estamos fazendo tudo o que podemos, que as leis estão no papel, que a conscientização está crescendo. Mas a realidade é outra. O sistema de justiça, a cultura machista, e a falta de uma verdadeira rede de apoio às vítimas mostram que, enquanto as leis são um passo importante, elas não são a solução definitiva. O que se faz necessário é uma mudança estrutural, cultural e comportamental que envolva todos, governo, sociedade e, principalmente, cada um de nós. No decorrer desse vídeo, vamos entender os principais fatores que explicam o aumento dos casos de feminicídio e o que podemos fazer para transformar essa realidade, de maneira urgente. E mais, vamos descobrir como podemos, juntos, combater essa violência e garantir um futuro mais seguro para as mulheres brasileiras. Está preparado para essa conversa difícil, mas necessária? Tópico 1: Aumento dos casos de feminicídio e desafios de notificação. Em 2025, o Brasil bateu um recorde alarmante, o maior número de feminicídios já registrado na história do país, com nada menos do que 1.459 mulheres vítimas de violência extrema. A quantidade é espantosa e, ao mesmo tempo, incompreensível, principalmente se considerarmos que estamos vivendo em uma época de conscientização crescente sobre a violência contra a mulher. Mas será que o aumento está de fato ligado a maior visibilidade e conscientização ou é apenas um reflexo da subnotificação histórica de tantos crimes que antes ficaram na sombra? A questão, por mais simples que pareça, não é nada fácil de ser respondida. Em muitos casos, as estatísticas podem ser enganosas, principalmente porque os crimes violentos contra mulheres, muitas vezes, não são notificados. Imagine só o impacto disso. Em muitos locais, a dor dessas mulheres não chega ao sistema de justiça. E esse é o desafio diário: transformar esses números em histórias reais de mudança. É inegável que o aumento nas denúncias, por um lado, reflete uma mudança positiva. A conscientização tem levado as vítimas a se manifestar mais, a buscar ajuda, a romper o silêncio. Um exemplo disso é o aumento de registros de violência em São Paulo, onde os casos subiram expressivamente no início de 2025. Por outro lado, não podemos ignorar que, por muito tempo, essas histórias ficaram abafadas nas sombras do medo e da vergonha. As mulheres muitas vezes não se viam em um sistema disposto a ouvi-las, e essa barreira da subnotificação, infelizmente, ainda está presente, especialmente nas camadas mais marginalizadas da sociedade. O que podemos fazer para que essas vozes sejam mais ouvidas? Esse é um ponto crucial. A Lei Maria da Penha, que é reconhecida mundialmente como uma das mais eficazes no combate à violência doméstica, tem feito seu papel. Porém, o sistema de notificação, o processo de denúncia e a acessibilidade a essas ferramentas de proteção ainda enfrentam dificuldades. Muitas mulheres não sabem onde buscar ajuda, ou, mais frequentemente, elas têm medo de buscar essa ajuda por receio de represálias. Esse medo alimenta o ciclo da violência, e isso é algo que a sociedade precisa enfrentar de forma urgente. De que adianta ter leis e programas eficazes se as vítimas não confiam ou não sabem como utilizar esses recursos? O aumento do feminicídio, embora grave, também serve como um termômetro da evolução, ou da falta dela, no que diz respeito à cultura de proteção às mulheres. Quanto mais mulheres se sentirem à vontade para denunciar e buscar ajuda, mais esses números terão a chance de refletir não um aumento real, mas uma maior visibilidade do que já acontece há anos. O que significa, no fim, que os números podem estar aumentando sim, mas por um motivo positivo:
as vítimas estão mais dispostas a expor seus agressores, dando início ao processo de justiça e proteção. Agora, como lidar com tudo isso? Como, efetivamente, diminuir essas estatísticas alarmantes, sabendo que as mulheres estão mais dispostas a denunciar, mas ainda enfrentam barreiras para acessar a justiça de forma plena? A resposta não está apenas em aprimorar as leis ou aumentar os registros. A transformação precisa ser mais profunda, e esse é o ponto que precisamos discutir com mais afinco. Porque ainda estamos, em pleno 2025, enfrentando esse tipo de crise, quando a conscientização já deveria ter causado um impacto mais efetivo? Fica a pergunta. Tópico 2. Limitações das leis existentes. Apesar das leis robustas que o Brasil possui, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, a realidade ainda mostra um quadro desolador: o feminicídio continua a aumentar, e a violência contra a mulher permanece enraizada. A Lei Maria da Penha, uma das mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica, é, sem dúvida, uma das maiores conquistas jurídicas do país. Ela estabeleceu uma série de medidas protetivas e garantiu que as mulheres tivessem um respaldo jurídico para buscar ajuda. Mas, por que, então, o número de casos continua crescendo? A resposta não está na falta de leis, mas na dificuldade de implementação e na resistência cultural à mudança. O primeiro ponto crítico é que, apesar de termos uma legislação exemplar, a aplicação dessas leis esbarra na realidade de um sistema jurídico e policial sobrecarregado e, muitas vezes, mal treinado. As delegacias especializadas e os centros de atendimento a mulheres, que são essenciais para o cumprimento da Lei Maria da Penha, enfrentam dificuldades financeiras, falta de pessoal qualificado e uma estrutura física que muitas vezes não atende a todas as necessidades das vítimas. O resultado é que muitas mulheres, apesar de estarem amparadas pela lei, não têm acesso a um sistema que realmente possa protegê-las de forma eficiente. Além disso, o próprio processo judicial muitas vezes falha em proteger as vítimas. Os agressores, mesmo após a aplicação de medidas protetivas, ainda conseguem sair impunes na maioria das vezes, devido a falhas nas investigações, na continuidade dos processos ou na falta de sensibilidade dos profissionais envolvidos. Um exemplo claro disso são os casos de descumprimento de medidas protetivas, onde muitos agressores são soltos rapidamente, sem consequências significativas. Como é possível combater a violência se a punição não é eficaz? E como garantir que as vítimas se sintam seguras para denunciar se sabem que o agressor provavelmente ficará impune? É importante perceber que a lei, por mais bem formulada que seja, não resolve os problemas por si só. Ela é uma ferramenta essencial, mas não pode ser vista como a solução final. A verdadeira mudança exige um trabalho profundo de conscientização social, educação e um apoio robusto à implementação das políticas públicas. O feminicídio não acontece apenas porque a lei não existe, mas porque as estruturas responsáveis por implementar essas leis ainda não estão plenamente preparadas para lidar com a complexidade do problema. A simples existência da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio não é suficiente se a sociedade não estiver pronta para dar a resposta necessária. A sociedade brasileira precisa compreender que as mulheres, para se protegerem, necessitam de um suporte que vai além do sistema judicial. Elas precisam de uma rede de apoio que envolva a educação, a saúde, o trabalho e a assistência social. Por exemplo, em muitas regiões, especialmente nas mais periféricas, mulheres não têm acesso a centros de acolhimento ou a serviços especializados de saúde mental, necessários para lidar com os traumas que sofrem. Além disso, muitas dessas mulheres não possuem independência financeira, o que as coloca em uma situação ainda mais vulnerável. Como esperar que uma mulher consiga romper o ciclo de violência se ela não tem para onde ir, nem meios de se sustentar? Outro ponto crucial é a necessidade de um atendimento mais humano e especializado nas delegacias. Muitas mulheres, ao procurarem ajuda, acabam sendo revitimizadas pelo próprio sistema. Em alguns casos, a falta de compreensão por parte de policiais ou até de juízes sobre a dinâmica de controle e abuso que envolve a violência doméstica leva a respostas inadequadas. A vítima, ao invés de ser acolhida, sente-se muitas vezes mais desamparada do que antes de procurar ajuda.
Isso acontece porque ainda há uma falta de empatia por parte de profissionais que não compreendem a gravidade das relações abusivas e o ciclo vicioso de violência. Esses profissionais, muitas vezes, não são treinados para lidar com o trauma e a violência psicológica, um dos aspectos mais devastadores desse tipo de crime. A resposta da justiça e da polícia, portanto, deve ser mais do que uma punição para o agressor. Ela precisa ser um processo de reabilitação tanto para o agressor quanto para a vítima. O feminicídio não é apenas a morte física de uma mulher, mas também a morte da sua liberdade, da sua dignidade e da sua autonomia. Esse processo de desumanização é o que deve ser combatido com um olhar mais amplo, que envolva não só a punição, mas também a reabilitação e a reintegração da vítima à sociedade. Afinal, é necessário que a vítima se sinta segura e restaurada para que possa romper com o ciclo de abuso. É por isso que o foco não pode ser apenas no endurecimento das leis, mas na ampliação de programas de prevenção, acolhimento e reintegração social. A Lei Maria da Penha pode ser uma fortaleza jurídica, mas, sozinha, ela não pode vencer a guerra contra a violência. O que se precisa é uma união de forças. A sociedade precisa se envolver ativamente, as instituições precisam estar mais preparadas, e as mulheres precisam de um sistema que as apoie desde o momento da denúncia até a reconstrução de suas vidas. Assim, as leis serão mais do que meros instrumentos legais, elas se tornarão um reflexo da mudança social que precisamos. A transformação precisa começar pela forma como tratamos a violência doméstica, não apenas no campo jurídico, mas na cultura social, na educação e na própria estrutura de atendimento às vítimas. Até que ponto estamos dispostos a ir para que as mulheres tenham, de fato, acesso a uma justiça que as proteja e um apoio que as resgate da violência? Até que ponto estamos dispostos a mudar essa realidade que, infelizmente, é a vivência de muitas mulheres brasileiras? Essas perguntas precisam ser feitas para que possamos, finalmente, encontrar soluções eficazes que realmente combatam o feminicídio no Brasil. O que falta para que as leis existentes realmente cumpram seu papel na sociedade? E como podemos garantir que todas as mulheres, independentemente de sua classe social ou localização, tenham acesso à proteção real que elas merecem? Essas são perguntas que nos colocam diante de uma tarefa urgente e necessária. Tópico 3. A necessidade de ações preventivas e culturais. A violência contra a mulher não começa no feminicídio. Não, esse não é o ponto de partida. Ela começa muito antes, em formas sutis de controle, manipulação e abuso emocional. Para enfrentar o feminicídio, a sociedade precisa mudar profundamente sua abordagem, adotando uma visão preventiva e cultural, e isso deve começar o quanto antes, principalmente com as crianças e jovens. A cultura machista, que perpetua a desigualdade entre os sexos, está entranhada em diversas camadas da sociedade, e não pode ser combatida de maneira efetiva apenas no campo legal. A mudança real exige ações que eduquem e sensibilizem desde a infância. O primeiro passo nesse processo é a educação. Em muitas escolas, a questão de gênero ainda é tratada de forma superficial, se é que é tratada. Mas, imagine se cada criança, desde pequena, fosse ensinada a respeitar o espaço, os sentimentos e as escolhas dos outros, sem fazer distinção entre meninos e meninas? A criação de um ambiente educacional que promova o respeito, a igualdade e a liberdade de expressão para ambos os sexos é fundamental para moldar as futuras gerações. E, nesse contexto, a participação dos homens é crucial. É essencial que os meninos também aprendam a respeitar, a entender e a tratar as mulheres de forma igualitária. Sem essa mudança cultural, não há sociedade que consiga combater a violência de forma eficiente. Agora, pense em como as palavras e as atitudes cotidianas moldam o comportamento das crianças. Desde pequenos, meninos são incentivados a serem fortes e a não demonstrar emoções, enquanto as meninas são ensinadas a serem cuidadosas, submissas e a agradar os outros. Esses papéis de gênero, que são passados de geração em geração, criam uma mentalidade que legitima a desigualdade e, muitas vezes, a violência. A transformação passa, então, por uma reformulação desses padrões. Os meninos precisam ser ensinados a lidar com as próprias emoções de maneira saudável, e as meninas precisam ser incentivadas a serem autônomas e a se expressarem livremente.
A violência não se limita à agressão física, ela começa nas palavras e no modo como cada um é ensinado a lidar com o outro. Mas a mudança cultural não pode depender apenas da educação escolar. O ambiente familiar tem um papel ainda mais decisivo nesse processo. Muitas vezes, a violência contra a mulher é vista como algo normal dentro de determinadas famílias, onde os pais ou avós perpetuam comportamentos machistas, mesmo sem perceber. É crucial que a educação de respeito e igualdade comece dentro de casa. Se uma criança cresce em um ambiente onde o desrespeito e a violência são cotidianos, é muito mais difícil que ela consiga se desvincular desses comportamentos à medida que cresce. Aqui, novamente, a mudança precisa ser tanto interna quanto externa. A família tem um papel vital na formação dos valores de cada indivíduo, e é fundamental que os pais, independentemente do sexo, estejam cientes da importância de ensinar os filhos a respeitar as mulheres. A sociedade também precisa repensar o papel da mídia nesse processo. As representações de mulheres em novelas, filmes, comerciais e redes sociais continuam, muitas vezes, a reforçar estereótipos antiquados e perigosos. As mulheres são muitas vezes retratadas como frágeis, dependentes ou como objetos de desejo, o que naturaliza a ideia de que elas estão abaixo do homem. Essa visão distorcida afeta a forma como homens e mulheres se relacionam entre si, e até como as próprias mulheres se veem. Precisamos de uma mídia que seja mais responsável e que promova representações reais, variadas e igualitárias. Quando a mídia promove modelos de respeito mútuo e igualdade, ela contribui diretamente para a construção de uma cultura mais saudável e menos propensa à violência. Mas, é claro, toda mudança cultural também deve ser acompanhada de políticas públicas eficazes. O Brasil precisa não só de uma legislação mais rigorosa, mas também de um investimento significativo em programas de prevenção. Isso significa garantir que as mulheres, desde a infância até a vida adulta, tenham acesso à educação de qualidade, a serviços de saúde mental e emocional, e a oportunidades no mercado de trabalho. A desigualdade econômica também é um fator determinante na perpetuação da violência. Quando uma mulher não tem a liberdade financeira ou social de tomar decisões por si mesma, ela fica ainda mais vulnerável a abusos. Políticas públicas de empoderamento feminino, que garantam a igualdade de oportunidades, são fundamentais para que o ciclo da violência seja interrompido. Uma parte importante dessa transformação é garantir que as mulheres que vivem em situação de violência recebam apoio psicológico, jurídico e social adequados. O simples fato de denunciar o agressor muitas vezes não é suficiente. A mulher precisa de acompanhamento constante, para que consiga romper de vez com o ciclo de violência. Isso exige uma rede de apoio interinstitucional, onde a educação, a saúde, a justiça e a segurança pública trabalhem em conjunto. Mas, além disso, é necessário que a sociedade como um todo mude sua percepção sobre o que significa ser mulher. Não basta que as mulheres sejam vistas como vítimas. Elas precisam ser reconhecidas por sua força, sua capacidade e sua autonomia. Por fim, podemos afirmar que a mudança cultural que precisamos para erradicar a violência contra a mulher é um esforço conjunto, de longo prazo, que exige o comprometimento de todos. Educadores, pais, governos, organizações e indivíduos têm papéis cruciais nesse processo. E é fundamental que a transformação comece com a base, a maneira como as crianças são educadas, os valores que são transmitidos e as referências que elas têm ao longo da vida. Uma sociedade mais justa e igualitária é a chave para um futuro onde a violência contra a mulher, e o feminicídio em particular, sejam realmente erradicados. Mas, para isso, a mudança precisa acontecer agora. Esse é o caminho que devemos trilhar, mas será que todos estão prontos para dar esse passo em direção a uma cultura mais saudável e respeitosa? Vamos ver como isso pode ser feito de forma prática nos próximos tópicos. Tópico 4. Importância da rede de apoio e da comunidade. O combate ao feminicídio não pode ser feito apenas no campo das leis ou das políticas públicas. Embora essas áreas sejam fundamentais, a verdadeira mudança precisa acontecer nas comunidades, no cotidiano das pessoas, onde a violência começa e se perpétua. A colaboração entre vizinhos, colegas de trabalho, amigos e instituições sociais pode ser a chave para identificar sinais de abuso e oferecer suporte imediato a mulheres em situação de risco.
A rede de apoio, que vai desde a família até as organizações sociais, precisa ser fortalecida e orientada a agir de forma proativa, ajudando as vítimas a quebrar o ciclo de violência. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas mulheres em situações de violência é a sensação de isolamento. Muitas vezes, elas não sabem a quem recorrer ou sentem-se envergonhadas de pedir ajuda. Esse sentimento de impotência é ampliado pela falta de confiança no sistema de justiça e no medo de retaliação dos agressores. No entanto, é justamente nesse ponto que a comunidade pode fazer toda a diferença. A atuação de vizinhos, colegas de trabalho e pessoas da rede social da vítima pode ser o primeiro passo para interromper o ciclo de violência. Ao perceberem sinais de abuso, essas pessoas podem, de forma sensível e sem julgamento, oferecer apoio, direcionar a vítima para serviços especializados e até fazer a denúncia, se necessário. Um exemplo prático disso pode ser visto em algumas iniciativas comunitárias que já têm se mostrado eficazes em várias regiões do Brasil. Em áreas onde as mulheres têm medo de procurar ajuda diretamente nas delegacias ou em centros de acolhimento, grupos de apoio nas comunidades têm dado um suporte essencial. Esses grupos ajudam a identificar os primeiros sinais de violência, orientam as vítimas sobre como buscar proteção e até oferecem apoio psicológico. Nesses casos, a rede de apoio se torna um ponto de resistência contra a violência doméstica, permitindo que a mulher se sinta acolhida e segura para dar os primeiros passos rumo à recuperação e ao rompimento do ciclo de abuso. No entanto, a sociedade ainda tem muito a avançar nesse sentido. Em muitos lugares, ainda há uma cultura de silêncio e conformismo, onde as pessoas preferem não se envolver, seja por medo ou por falta de entendimento sobre a gravidade da situação. Isso reforça a ideia de que a violência doméstica é um problema privado, algo que não diz respeito aos outros. Mas a realidade é bem diferente. O feminicídio não começa com uma agressão física. Ele começa com o isolamento, com a falta de apoio e com a incapacidade da sociedade em perceber os sinais de que algo está errado. Ao permitir que a vítima continue em um ambiente abusivo, todos acabam colaborando para que a violência continue. Por isso, é fundamental mudar essa mentalidade e entender que a violência contra a mulher é um problema de todos nós. As escolas e os ambientes de trabalho também desempenham um papel essencial nesse processo. Muitas vezes, as mulheres que estão sofrendo violência doméstica não têm forças para pedir ajuda, mas são as pessoas ao seu redor que podem perceber mudanças no comportamento, no estado emocional ou na saúde da vítima. Por exemplo, professores que observam um comportamento alterado em um aluno ou colega de trabalho que percebe que a mulher não está conseguindo se concentrar ou está constantemente preocupada com sua segurança podem ser a chave para ajudar a interromper o ciclo de violência. Mas, para que isso aconteça, é preciso que essas pessoas estejam preparadas para identificar sinais de abuso e saibam como agir. Uma ação muito importante nesse sentido é o treinamento de profissionais da saúde, educação e segurança para lidar com situações de violência contra a mulher. Muitas vezes, essas vítimas se sentem mais confortáveis em procurar um médico, um professor ou até um colega de trabalho do que uma autoridade policial. Portanto, é crucial que esses profissionais saibam como oferecer o apoio adequado, ouvir sem julgar e, quando necessário, direcionar a mulher para as autoridades competentes ou para centros de apoio especializados. Essa capacitação é uma das formas mais eficientes de garantir que o sistema de apoio seja realmente eficaz. A rede de apoio também se estende para o acompanhamento psicológico e emocional. Muitas mulheres, após viverem anos de violência, têm dificuldades em se reintegrar à sociedade e em retomar a sua autoestima. O trauma psicológico é profundo e, muitas vezes, invisível. O apoio de psicólogos e terapeutas especializados, que podem ajudar a mulher a entender e superar os danos emocionais causados pela violência, é fundamental para a recuperação. Além disso, o acompanhamento psicológico ajuda as mulheres a desenvolverem estratégias para lidar com a ansiedade, depressão e o medo, que muitas vezes as impedem de tomar decisões importantes, como denunciar o agressor ou buscar uma vida livre da violência. O empoderamento econômico também é um aspecto essencial nesse processo. Mulheres que dependem financeiramente de seus agressores têm muito mais dificuldade em romper o ciclo da violência. Por isso, programas de capacitação profissional,
inserção no mercado de trabalho e apoio financeiro podem ser a chave para que elas consigam se tornar independentes e tomar decisões sem o medo da retaliação. Ao fortalecer a autonomia econômica das mulheres, a sociedade também está contribuindo para a prevenção do feminicídio, oferecendo a elas as ferramentas necessárias para viver de forma digna e segura. E, no fim, podemos ver que a transformação necessária não está apenas em mudar as leis, mas em fortalecer a rede de apoio e transformar a cultura social. A sociedade precisa entender que a violência contra a mulher não é uma questão privada, mas sim um problema coletivo. Cada pessoa, em sua esfera de atuação, tem o poder de fazer a diferença. Desde os vizinhos que podem denunciar até os profissionais que podem oferecer o apoio necessário, todos têm um papel vital. A transformação começa quando todos, juntos, agem para mudar essa realidade de violência. Tópico 5. Impacto da violência nas crianças e no ciclo de abuso. O impacto da violência doméstica nas crianças é algo profundamente perturbador, pois essas experiências traumáticas não apenas afetam o presente, mas também projetam sombras sobre o futuro dessas crianças. Estudo após estudo mostra que os meninos e meninas que crescem em ambientes de violência doméstica têm maiores chances de se tornarem vítimas ou agressores no futuro. A violência contra a mulher, quando presenciada ou vivenciada por crianças, cria uma sequência de comportamentos que se perpetuam de geração em geração. Esse ciclo de abuso, muitas vezes invisível para aqueles que não vivenciam a realidade dessas famílias, é uma das maiores tragédias sociais, pois perpetua a desigualdade e os danos emocionais por toda uma vida. Quando uma criança presencia ou vivencia a violência contra a mãe, ela está sendo marcada por uma experiência que pode afetar seu desenvolvimento emocional, psicológico e social. As crianças que crescem nesse ambiente têm mais dificuldades em desenvolver habilidades sociais, autoestima saudável e podem apresentar sinais de ansiedade, depressão e até problemas comportamentais. Elas aprendem, de forma inconsciente, que a violência é uma forma aceitável de resolução de conflitos, e isso se reflete no modo como elas interagem com o mundo à sua volta. Essas crianças têm uma visão distorcida do que significa um relacionamento saudável, e, quando se tornam adultas, podem repetir esses padrões de abuso, seja como agressores ou como vítimas. Além do impacto psicológico, a violência doméstica também afeta a saúde física e emocional das crianças. Estudos comprovam que as crianças que crescem em lares violentos têm mais probabilidade de desenvolver doenças físicas e psicológicas ao longo da vida. O estresse crônico, os distúrbios alimentares, os problemas de sono e até doenças autoimunes são comuns em crianças que testemunham violência doméstica. O trauma emocional, quando não tratado, pode se transformar em transtornos como transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, que tem um impacto duradouro na vida dessas crianças e, eventualmente, na sociedade como um todo. Um dos maiores desafios em lidar com o impacto da violência nas crianças é a normalização desse comportamento. Quando uma criança cresce em um ambiente em que a violência é presente, ela começa a ver essa dinâmica como parte do seu cotidiano. O abuso se torna parte do normal, algo com o qual ela aprende a conviver, ainda que de forma dolorosa. Esse comportamento também é alimentado pela falta de intervenção de autoridades, pela negligência da sociedade em identificar e agir contra esses abusos. E, como se não fosse suficiente o sofrimento imediato, a longo prazo, essas crianças ficam sem as ferramentas adequadas para lidar com a vida de forma saudável e produtiva. A situação é ainda mais alarmante quando consideramos o risco de essas crianças se tornarem perpetuadoras da violência. O ciclo de abuso não se interrompe facilmente. Estima-se que meninos que presenciam ou são vítimas de abuso físico ou emocional em casa têm uma chance muito maior de se tornarem agressores em suas relações futuras. Eles crescem acreditando que o comportamento violento é uma forma legítima de lidar com frustrações e conflitos. Isso demonstra que a prevenção deve começar muito antes da fase adulta. De nada adianta punir agressões que acontecem na vida adulta sem abordar as causas enraizadas na infância, que são, muitas vezes, a semente da violência no futuro. Por outro lado, o impacto nas meninas também é devastador. As meninas que crescem em lares abusivos têm maiores chances de se tornarem vítimas de violência doméstica quando adultas. Elas aprendem, muitas vezes, que a agressão e o controle são normais em um relacionamento.
Isso a coloca em uma posição de vulnerabilidade, já que ela pode não reconhecer sinais de abuso ou se sentir incapaz de romper o ciclo. A autoestima dessas meninas é, muitas vezes, fragilizada desde cedo, e elas podem internalizar a ideia de que merecem ser tratadas com violência, porque cresceram em um ambiente onde isso era comum. A educação emocional das crianças é uma ferramenta poderosa para quebrar esse ciclo. Crianças que têm um apoio emocional adequado, que são ensinadas desde cedo sobre respeito, igualdade, amor saudável e resolução pacífica de conflitos, têm muito mais chances de crescer de maneira equilibrada e saudável. A escola, os familiares e a comunidade desempenham papéis essenciais nesse processo. Desde as primeiras infâncias, é necessário ensinar que o respeito pelo outro é fundamental para a construção de uma sociedade harmônica. Programas educativos que abordam a violência doméstica de forma clara, prática e emocionalmente sensível são a chave para transformar essa realidade. Esses programas ajudam as crianças a entender que a violência não é normal e a ensinar alternativas de como resolver conflitos de forma pacífica e respeitosa. Agora, se por um lado é claro que o impacto da violência doméstica nas crianças é devastador, também há um fator de esperança: a intervenção precoce. Quando uma criança recebe o apoio psicológico necessário, tem acesso a uma rede de proteção e é educada para entender o que é um relacionamento saudável, ela pode, sim, superar o trauma e seguir por um caminho diferente. O acompanhamento emocional e terapêutico pode ser decisivo para a transformação da vida dessas crianças. Programas que incluem tanto o apoio psicológico quanto a educação sobre os direitos humanos e igualdade de gênero são fundamentais para prevenir que a violência se perpetue. O apoio à criança e à sua família não pode ser visto como um serviço adicional, mas sim como uma prioridade social. Por fim, ao pensarmos no impacto da violência nas crianças, não podemos deixar de considerar o ciclo de abuso que isso perpetua na sociedade. Cada criança afetada pela violência é um lembrete de que a violência doméstica não é apenas um problema individual, mas uma questão coletiva. A sociedade deve se unir para garantir que cada criança tenha a oportunidade de viver em um ambiente seguro, onde o amor, o respeito e a paz sejam valores cultivados desde cedo. Assim, quebramos o ciclo da violência e construímos uma sociedade mais justa e segura para todos. Agora, é hora de refletir: até quando vamos permitir que esse ciclo de violência se perpetue? Até quando as mulheres, crianças e famílias precisarão viver com medo, insegurança e dor? A mudança começa com a conscientização, mas, mais importante ainda, ela começa com a ação. Não podemos continuar assistindo passivamente a essa realidade devastadora. Cada um de nós tem um papel vital nesse processo, seja acolhendo, denunciando ou educando. A verdadeira transformação acontece quando decidimos não mais ignorar o sofrimento das vítimas e aplaudimos a coragem de quem enfrenta essa batalha todos os dias. Mas para isso, precisamos nos engajar, precisamos ser a rede de apoio que essas mulheres e crianças tanto necessitam. Você não está sozinho nessa luta. Sua atitude pode ser a chave para quebrar o ciclo de violência que assola tantas vidas. Então, o que você vai fazer agora? Vai deixar essa conversa apenas como mais um tópico de reflexão ou vai se unir a nós na construção de um futuro onde a violência contra a mulher não tenha mais espaço? A mudança começa com você, com a sua decisão de agir agora. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca mais um conteúdo importante. Junte-se a nós, compartilhe esse conhecimento, ajude a espalhar essa mensagem e faça parte da transformação. Não podemos esperar mais. O momento de agir é agora, e a ação começa com você.